vai ser conhecido pelos homens na terra como um homem que serve a Deus, vale mais ser conhecido por Deus como um homem que serve a Ele nessa terra. Então nós começamos assim, nós começamos Deus elogiando a Jó, Deus enaltecendo o nome de Jó. Só que a Bíblia vai dizer que o inimigo, olhando a Jó, observando a Jó, ele começou a perceber que o Jó possuía grandes coisas. E isso agora instiga o inimigo a querer buscar, conhecer e saber o porquê que Jó tinha tantas coisas e o porquê que ele era tão bem sucedido. E a palavra do Senhor vai dizer que numa reunião no céu se apresenta junto aos filhos do homem Satanás. E ele se apresenta naquele lugar e Deus fala para ele assim: observaste na terra o meu servo Jó. Aquele homem é fiel, aquele homem é obediente, aquele homem é temente. Deus de glória. Só que o inimigo começa a olhar para ele e dizer assim: não, ele é somente assim porque ele tem uma boa casa, porque ele tem muito dinheiro, ele tem uma família próspera. Ele só te serve porque o Senhor o abençoa em tudo, o Senhor o cerca em tudo. Então me deixe tocar naquilo que ele tem, para ver se ele não começa a murmurar e blasfemar diante da sua face. E por ordem do Senhor, a Bíblia diz que Deus dá ordem para que o inimigo tocasse naquilo que Jó tinha. E agora Jó, que era um homem que tinha muito dinheiro, era um homem que era próspero, era um homem que tinha fazenda, era um homem que tinha 10 filhos. Um dia somente, a história daquele homem muda completamente. Eu creio que ele acordou de manhã louvando ao Senhor. Eu creio que ele acordou de manhã sorrindo, porque Deus mais uma vez o abençoara. Só que agora começa a chegar uma notícia para ele dizendo: Jó, rapaz, aconteceu isso, roubaram seus animais, levaram tudo. Jó, aconteceu uma catástrofe, a sua casa, juntamente com seus 10 filhos, veio um vento, veio um redemoinho muito forte, derrubou tudo, todos os 10 filhos morreram. E a Bíblia vai dizer que depois dessas notícias, depois dessa turbulência, depois de tudo isso que aconteceu com ele, a Bíblia vai dizer que Jó, ele rasgou as suas vestes, ele se deitou, ele se ajoelhou diante daquelas notícias e adorou ao Senhor, dizendo: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu também eu vou voltar. Deus, ele me deu tudo o que eu tinha, e Deus, ele pode tomar todas as coisas. E a Bíblia vai dizer que em nenhuma dessas coisas Jó pecou e nem atribuiu mal a Deus sobre alguma coisa. Só que o inimigo não ficou satisfeito. E o inimigo voltou naquela mesma reunião dizendo assim: deixa eu tocar na vida dele, porque o homem dará tudo pela sua vida. E mais uma vez, pela permissão de Deus, a Bíblia vai dizer que o inimigo agora ele toca na saúde de Jó. E agora Jó, que era um homem que tinha uma saúde íntegra, uma saúde boa, a Bíblia vai dizer que nos pés da cabeça ele se enche de chagas, ele se enche de lepras, a ponto de agora Jó ele pegar uma manteiga e começar a raspar, assentado no meio das cinzas. E para piorar a situação, a mulher dele chega e diz para ele: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Quando nós olhamos essa passagem, irmão, nós pensamos que a mulher de Jó está dizendo: Jó, amaldiçoa o seu Deus, foi tudo em vão que você fez. Mas no hebraico essa palavra amaldiçoar está dizendo: bendiz ao seu Deus, Jó. A mulher de Jó está dizendo assim: Jó, presta o último culto a Deus e morre. Só que a Bíblia vai dizer que Jó responde a mulher assim: mulher, como fala a sua doida? Recebemos o bem de Deus, por que não também nós aceitamos essa situação, nós aceitamos esse mal que veio a nós? E a Bíblia vai dizer que em meio a isso, Jó ele não pecou e não falou nada a respeito de Deus nos seus lábios. E a situação de Jó, irmãos, era uma situação catastrófica. Jó agora está com as chagas dos pés à cabeça. Jó agora está pegando uma telha e raspando de tanta coceira que tinha.
E a Bíblia vai dizer que agora 3 amigos, com o nome de Elifaz, Bildade e Zofar, sabendo daquilo que aconteceu com Jó, eles se deram um grito muito grande quando viu a situação deles, e começaram a chorar. E eles vão até a Jó, eles também rasgam os seus mantos, colocam sobre a sua cabeça, e ficam ali diante de Jó durante 7 dias e 7 noites, sem lhe falar palavra alguma, pois eles viam quão grande era o sofrimento de Jó. Só que agora, depois do 7º dia, Jó, ele começa a falar e ele começa a amaldiçoar o dia da sua morte. Ele começa a dizer: era bom não ter vivido, era bom eu ter morrido quando a minha mãe veio me gerar. E depois que Jó pronuncia isso, os 3 amigos de Jó agora começam a tecer os seus questionamentos acerca daquilo que aconteceu com Jó. E agora ele começa a acusar Jó. E na acusação que ele faz, ele diz que Jó estava naquela situação pelos pecados cometidos, e tudo aquilo era uma consequência. Ele começa a pressionar a Jó a se arrepender, mesmo sabendo que nada Jó fizera. Ele adota uma postura arrogante e convencido de que tudo aquilo que aconteceu com Jó era fruto de pecado. E também o seu amigo Bildade, ele começa a dizer para Jó que ele acreditava que tudo aquilo era culpa de pecado. Ele adotou uma visão simplista de que Deus sempre recompensa o justo e pune o ímpio, dizendo o seguinte: Jó está na impunidade, Jó está em pecado, por isso ele está passando por isso. Ele defende a justiça de Deus, dizendo de uma forma inflexível, sem considerar a situação de Jó. E também um amigo chamado Zofar, ele afirma que Jó merecia o castigo por causa dos seus pecados. Ele acusa Jó de ser arrogante e exibir uma justiça que não lhe era devida. Ele começa agora a falar uma visão no qual Jó estava fazendo algo que desagradava a Deus. Irmãos, pensem comigo agora nessa situação. Jó agora perde os seus filhos. O casamento de Jó estava por um fio, a mulher de Jó estava longe dele, porque não aguentava ficar perto. E agora naquela situação triste e deprimente que Jó estava, Jó precisando de uma palavra de consolo, Jó precisando de uma palavra para se animar, vem 3 amigos dizendo para ele: Jó, você está assim por causa do pecado. Jó, você está assim porque você errou contra Deus. Jó, você está nessa situação porque você pecou contra Deus. Pensa agora na mente de Jó. Talvez nós poderíamos dizer assim: por que Jó não ficou calado? Irmãos, mas quem fica calado mediante a uma situação no qual você sabe que você não cometeu? Quem fica calado no meio de uma situação no qual você sabe que não fez? E agora Jó começa a negar que ele estava naquela situação por causa de fruto de pecado. Jó ele começa a falar para eles assim que ele não estava em pecado. Jó ele começa a defender que ele estava naquela situação porque Deus queria de alguma forma algo dele. Jó ele começa a afirmar aos seus amigos a sua integridade e retidão. Jó ele não negava a soberania de Deus, mas ele questionava, irmãos, por que o justo sofre. Eita, Jesus, é desse jeito. Será que nós também não questionamos muitas das vezes por que o justo sofre? E por que para as coisas para o ímpio é muito mais fácil? Por que para nós é tudo mais difícil? Por que para nós é tudo mais apertado? É porque o que Deus tem para a nossa vida, Ele não tem para a vida do ímpio. Porque a promessa que Deus tem para a sua vida, Ele não tem para uma pessoa que está lá fora. Porque o chamado que Deus tem para a sua vida, Ele não tem para uma pessoa que está vivendo uma vida promíscua. É por isso que às vezes é pesado. É por isso que às vezes é mais difícil. Tem momentos que Deus ele precisa apertar algumas coisas. Tem momentos que Deus precisa mesmo fechar algumas portas, para que nós venhamos entender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É no caso de Asaf. Asaf acordou dizendo: quão bom é o Senhor para com Israel, mas quanto a mim, os meus pés quase se escorregaram, porque eu comecei a contemplar
a prosperidade, aquilo que o ímpio tinha. E Asaf começa a dizer assim: é em vão tudo aquilo que eu tenho feito para o Senhor, é em vão todo o meu sofrimento, é em vão tudo aquilo que eu tenho servido a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que certo dia Asaf, ele entrou no santuário do Senhor. Ele veio para a casa de Deus e contemplou o final do ímpio. E quando ele chega diante da presença do Senhor e contempla o final do ímpio, a visão de Asaf, mediante as tribulações, é diferente. Quando ele contempla aquilo que o Senhor é para a vida dele, a visão dele é totalmente diferente. E ele diz: mas para mim, como é me aproximar de Deus, pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. O que Asaf está dizendo? Eu posso sofrer nessa terra, eu posso passar por tribulação, eu posso passar por provas, mas vale mais um dia no santuário do Senhor do que anos fora da tua presença. Vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel a Deus. Vai ter luta, vai ter dificuldade, mas tenha certeza que Deus estará contigo em todos os momentos. Quem crê nessa palavra, glorifique o nome do Senhor, porque Deus está neste lugar. Aleluia. Alamando, a cara solta. Oh, Deus de maravilha. E agora a Bíblia diz que em meio a esses questionamentos, em meio a tudo aquilo que os amigos faziam e Jó discutia, depois nós passamos pelo capítulo 18 no livro de Jó, no seu capítulo de número 19. Jó, ele tinha os seus 3 amigos com ele, só que Jó estava naquele momento só. E como é ruim, irmãos, nós temos pessoas perto de nós e nós continuamos sós. Como é difícil, presbítero. Nós estamos com pessoas ao nosso redor e nos sentimos só. E em meio a essa solidão, Jó escreve o seu capítulo de número 19, dizendo assim: ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim, os meus parentes e amigos me abandonaram e se esqueceram de mim, os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro. Chamo o meu servo, mas ele não responde, ainda que eu implore pessoalmente, ele não vem. A minha mulher me acha repugnante, e o meu hálito, meus próprios irmãos têm nojo de mim. Olha isso, irmão. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegaram e me detestaram. Aqueles a quem eu amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e osso, só escapei a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, Jó dizendo: misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Porque vocês me perseguem como Deus e faz. Nunca vou saciar da minha carne. Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera e fosse escrita nos livros, fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Sabe o que Jó estava dizendo até aqui, meus irmãos? Ele estava dizendo: quem dera se vocês pudessem ver como é a minha retidão. Quem dera se vocês estivessem ao meu redor, se vocês estivessem comigo e olhassem a minha integridade. Mas sabe o que ele diz? No seu versículo de número 25: vocês podem me abandonar, todo mundo pode virar as costas para mim, todo mundo pode me deixar para trás, mas eu sei, que o meu
isso, os amigos de Jó retrucando. Enquanto isso, os amigos falando e Jó retrucando. E enquanto Jó fala, enquanto os amigos falam, Deus está em silêncio. Mas sabe o momento que Deus se revelou? No momento que Jó calou. No momento que os amigos calou. O próprio Deus se apresentou ainda. Tem vezes que sabe o que Deus quer, irmãos. Tem momentos que Deus ele quer que nós oramos. Tem momentos que Deus quer que nós buscamos. Mas tem momentos que Deus ele quer que nós ficamos em silêncio e esperamos a resposta dele. Com Jó foi assim. A partir do momento que Jó se cala, a partir do momento que os amigos se calam, a Bíblia vai dizer que Deus se apresenta a Jó. E o fato de Deus se apresentar a Jó não é passando a mão na cabeça dele, não. Eita, Jó, então, Deus começa a dizer para ele assim: Jó, aonde você estava quando eu fiz todas as coisas? Jó, aonde você estava quando eu coloquei os alicerces na terra? Jó, aonde você estava quando eu fiz o nascer do dia, quando eu fiz a noite? Aonde tu estava, Jó? Então Deus começa a mostrar para Jó a sua grandeza. Deus começa a mostrar a Jó a sua grandeza, a sua fidelidade. E quando Deus fala isso, a Bíblia vai dizer, no capítulo 42, ao dizendo: bem, eu sei que tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. A Bíblia diz que Deus fala da grandeza, Deus fala aquilo que Ele é. Só Ele começa a orar para você, dizer: agora eu sei que tudo o Senhor pode, que não existe nada impossível para o Senhor, que não existe nada que o Senhor não possa fazer. E eu sei que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Irmãos, Jó estava dizendo assim: Deus, os planos do homem podem ser impedidos, mas os seus planos não podem. Deus, aquilo que o homem fala pode cair por terra, mas aquilo que o Senhor fala permanece. Deus, aquilo que o homem deixa acaba, mas a tua palavra que o Senhor deixou permanece para sempre. O que é de Deus permanece, aquilo que é do Senhor permanece, aquilo que é de Deus permanece. O inimigo ele pode querer roubar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. A sua família pode querer roubar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Mas mesmo que o inimigo se levante, mesmo que pessoas se levantem, eles não podem impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. E agora a Bíblia diz que Jó fala: Senhor, eu agi de uma forma imprudente, eu não entendi o que eu falava. E ele diz assim no versículo de número 5. No versículo 4 ele diz: escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás, como ouvi dos meus ouvidos ouvi, mas agora de ver os meus olhos. Sabe o que Jó estava dizendo? Senhor, eu te servia, Senhor, eu levantava o altar, Senhor, eu apresentava em holocausto os meus filhos, mas era só porque eu ouvia falar do Senhor. Eu somente ouvia falar do Senhor. E diferente é, irmãos, quando uma pessoa ouve falar de Deus e quando Deus se apresenta para a pessoa. Como é diferente quando alguém fala de Deus e quando você conhece a Deus. Aleluia. Quando o ímpio fala de Deus é de uma forma, mas quando você conhece a Deus, você vê que Ele é diferente. Deus é diferente daquilo que as pessoas falam. Deus é diferente do que a mídia fala. Deus é diferente do que o mundo fala. Porque o que Deus é aquilo que a tua palavra diz que Ele é. E durante todo o livro, Jó não conhecia a Deus. Mas foi preciso Jó perder
aquilo que ele tinha como riqueza, aquilo que Jó tinha, que eram seus filhos, para que ele conhecesse a Deus de verdade e dissesse: bem, eu sei que tudo pode. Aqui Jó não tinha sido restituído ainda, tá? Ele está dizendo: eu sei que tudo o Senhor pode fazer, mesmo ainda do jeito que está, mesmo ainda naquela miséria. Mas quando ele ouviu a palavra do Senhor, a chaga já não trazia mais dor. O fato de estar miseravelmente daquela forma não trazia mais dor. Por quê? Porque ele estava ouvindo a voz do Senhor. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, irmãos, pode você estar passando por luta, pode você estar passando por dificuldade, pode você estar passando por um vale, mas quando você ouve a voz do Senhor, tudo acontece, a paz entra e Deus agora começa a mudar as coisas. Tem momentos, irmãos, que Deus permite coisas acontecerem a nós, para que eu e você venhamos conhecer a Ele de verdade. Tem momentos que Deus, Ele permite uma doença, Ele permite um levante do inimigo, para saber aonde os nossos pés estão alicerçados. Foi assim com o Jó, não é diferente com nós. Não é diferente com a gente também nessa situação. E aqui vai dizer que Deus manda agora os amigos de Jó irem até ele para se reconciliar com Jó. E diferente de muitas vezes nós pensamos, a primeira coisa que Deus mandou, a primeira coisa que Deus restituiu, não foi a casa de Jó, não foi o casamento de Jó, não foi os filhos de Jó. A primeira coisa que o Senhor restituiu ali foi o que? Sabe o que? Foi o altar ao Senhor. Porque Deus disse: vai, leva o holocausto e apresenta ao meu servo Jó, e haverá que aceitarei, para que eu não faça-vos conforme a sua loucura. Sabe o que Deus está dizendo? Antes de restituir todas as coisas, levanta um altar. Você não pegou essa final? Antes de Deus restaurar coisas da sua vida, você tem que voltar a levantar o altar. Você tem que começar a levantar o nome do Senhor. Você tem que começar a clamar o nome do Senhor. Não adianta o carro novo, não adianta a casa nova, não adianta uma família próspera, se o altar está destruído. Deus está dizendo: levanta o altar primeiro, porque eu vou começar a minha restituição. Deus está trazendo de volta coisas aqui, e eu creio que pessoas sairão daqui, queridos, fazendo com altares restaurados na presença do Senhor. Deus vai restaurar casamento, Deus vai restaurar família, Deus vai restaurar ministério. Levanta o altar, começa a orar, porque através disso Deus vai começar a mover algumas coisas. Nessa noite, a presença de Deus é real neste lugar. Deus, Ele se faz presente neste lugar. Deus, Ele está neste lugar. E quando a presença de Deus está no lugar, o lugar não é o mesmo, a adoração não é o mesmo, o glória a Deus não é o mesmo, porque a presença do Senhor está no nosso meio. Deus está falando: levanta o altar novamente. Restituição, Deus está dizendo: primeiro restaura, primeiro levanta o altar, porque se eu te der aquilo que você está pedindo, você vai deixar a minha presença. Porque se eu entregar aquilo que você está pedindo, você vai abandonar a minha presença. E Deus está dizendo: restaura o altar que eu faço. Começa a colocar as pedras
como Elias naquele Monte Carmelo, depois de restaurar o altar, depois de clamar o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor desceu fogo do céu, que o Senhor mudou o cenário, que o Senhor mudou a situação. Então coloque o altar de pé, porque Deus, Ele vai restituir. E a Bíblia diz que o Senhor aceita. E agora nós chegamos no texto. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando Jó orou? Não. Quando Jó terminou de orar? Não. Quando Jó orava. Essa palavra orava, sabe o que é? É aquilo que está no presente. Jó orava, ele estava dizendo: Jó estava orando e eu estava restituindo. Jó estava orando e eu estava dando em dobro. Jó estava orando e eu estava fazendo. Você não entendeu isso não? Jó, ele não tinha orado e Deus restituído. Jó, ele não terminou de orar e Deus restituiu, não. A Bíblia diz que enquanto Jó orava, Deus, amigos, a Bíblia vai dizer que o Senhor o apresentou em todo tudo quanto Jó possuía. Enquanto Jó orava, Deus restituía. Enquanto Jó dobrava os joelhos, Deus restituía. Deus não vai fazer depois da oração. Deus não vai fazer antes da oração. Deus vai fazer o processo da oração. O processo quando você faz, Deus começa a fazer. O processo quando você se movimenta, Deus começa a fazer. É no processo que você sai da zona de conforto. Deus começa a movimentar. Eita Deus, eu quero chamar você aqui na frente. Aleluia. Eu quero chamar você aqui na frente que por certo tempo se afastou da presença do Senhor. Oh, Deus de poder, Deus de poder. Em meio às provações, em meio à guerra, você não esperou o tempo da restituição do Senhor e abandonou os caminhos do Senhor. Vem aqui na frente, nós iremos orar por você. Ou talvez você que está na igreja servindo a Deus, mas você está passando por esse processo, está sendo quebrado por Deus, está na mão do oleiro. Vem aqui na frente, nós iremos orar pela sua vida. Você que está vivendo como se estivesse no cativeiro, você que está vivendo como se estivesse no calabouço, vem aqui na frente, porque Deus vai restituir. Tem gente chegando de férias, glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor, que Deus está fazendo. Glorifica o nome do Senhor, porque Deus está neste lugar. Aleluia, aleluia. Deus está dizendo: toma uma posição hoje, porque eu quero tirar você desse cativeiro. Toma uma posição hoje, porque eu quero libertar você. Toma uma posição hoje, porque eu quero mudar a sua história. Toma uma posição hoje, porque eu quero restaurar você. E eu quero te dar em dobro tudo aquilo que você possuiu. Eita, aleluia, passada. Glorifica o nome do Senhor, porque Deus está aqui.
Deus